Boas ações geram resultados positivos. Desde atitudes simples que nos fazem seguir em frente, a termos cuidados especiais com quem é importante para a gente. A LMT vem se aperfeiçoando nessa pandemia para evitar riscos à saúde da população. E as sessões do plenário continuam sendo realizadas por meio de plataforma digital. As ações continuam e as mudanças também. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Olá, o mês de outubro é um mês em que são desenvolvidas inúmeras atividades para conscientizar as pessoas sobre a dislexia. Em Cuiabá vai ter uma série de opções, em especial voltadas para os profissionais da área de educação, da pedagogia, para os pais. Enfim, você sabe o que é dislexia? Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje com a presidente da Associação de Dislexia de Mato Grosso, a Gabriele Andrade, que já esteve conosco ano passado, né, Gabriele? Obrigada novamente por você estar conosco aqui. A gente já tem aqui o quinto, na verdade, simpósio, né, agora 5 e 6 de outubro, mas antes da gente falar de toda a programação que tem o mês inteiro, né, eu queria que você falasse um pouquinho, lembrasse as pessoas, explicasse um pouquinho o que é a dislexia, porque nesse tempo de pandemia, os pais estão tendo uma grande dificuldade de acompanhar os filhos na escola, e tem justamente a ver com a dificuldade de aprendizagem, né? Sim. A dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica. Então, são pessoas que têm um funcionamento neurológico diferente, são neurodiversidades, né? Então, são pessoas, adultos, crianças, que têm um funcionamento diferenciado. E, por isso, passam por situações, na vida escolar principalmente, que causam mal-estar, porque a criança não consegue acompanhar, muitas vezes, a turma. Às vezes, ela tem dislexia e não sabe, né? Os pais não sabem, o professor não sabe. E, nesse tempo de ensino remoto, isso fica mais difícil. Porque essas dificuldades ficam mais aparentes. Imagine você sentada na frente de um computador, com o professor explicando a matéria, com muitas vezes slides, com letras escritas, por várias horas. Então, as pessoas com dislexia com certeza estão enfrentando um desafio bem maior. Além desse não acompanhar a turma, quais são assim alguns sintomas que podem indicar que a gente fala um pouco da criança, porque o ideal seria que esse diagnóstico fosse feito ainda na infância, né? Sim. Mas que tipos de sintomas tem que ser observados? Então, a pessoa já nasce com dislexia, né? Dislexia é uma condição humana, então a criança nasce com dislexia, vai ser um jovem com dislexia, um adulto e um idoso. Você é disléxico por toda a vida. E já aparecem alguns sinais na infância, nos pequenos. Então, geralmente são crianças que têm atraso na fala. Então, crianças que têm algumas trocas, né? Têm dificuldade de memória espacial, por exemplo. Crianças muito pequenas têm dificuldade de identificar o que é em cima e embaixo. Lembrando que todas as crianças passam por essa fase. O diferencial é você perceber que já não é mais daquela idade ter essa especificidade, por exemplo. Então, uma criança de 3 anos, você fala para ela assim, coloca a bola em cima da mesa. Então, ela vai, pega a bola e põe em cima da mesa. Se ela não consegue identificar o que é em cima e embaixo, então ela está com um pouco de dificuldade, que não é esperado para uma criança de 3 anos, por exemplo. E assim, existem vários sinais em fase escolar precoce que a gente pode sinalizar e ficar atentos. Lembrando que o diagnóstico da dislexia é sempre após a alfabetização. Então, após o contato com as letras, 7, 8 anos, que é o momento adequado para se ter um diagnóstico de dislexia. Em crianças menores, você fica em alerta,
né? São crianças de risco, a gente fala, né? Porque até pode ter também outras, outras questões. Né? Isso. Eu ouvi recentemente de um relato de uma psicopedagoga que tinha uma turma que ela era justamente de alfabetização, né? Cerca de 8 anos, aí 3º ano, e tinha um dos alunos que não conseguia acompanhar a turma. Eles estavam naquela fase de ler a letra de forma, né, que eles chamam, alguns chamam de letra de bastão, para a letra cursiva, aquela letra escrita, nossa, assim, direta, né? Sim. E que tem criança que fala letra de mãozinha, né? E essa criança, ela não conseguia fazer essa transição junto à turma. E ela achou um pouco estranho, porque mesmo que cada um tenha o seu tempo, no final acaba todo mundo chegando, né, num grau, né, de transição. E aí ela começou a investigar, ela não conhecia muito sobre a dislexia, tinha ouvido falar, e foi com os pais, e foram investigar e conseguiram descobrir isso, que realmente teve o diagnóstico da dislexia. Até combinou com a turma, ela ia escrevendo na lousa, no bastão, e eles iam passar na letra cursiva para aquele aluno ainda conseguir seguir, né, e no tempo dele fazer essa evolução. Como é que é feito esse diagnóstico, Gabriele? Que os pais, quando começam a perceber, e agora, para onde que eu levo? Que tipo de médico? Né? É multidisciplinar? É mais de uma especialidade? Por onde começar? Então, é importante os pais e os professores inicialmente identificarem em que fase essa criança está e quais são as dificuldades esperadas para aquela idade. O que ultrapassar isso, então, já é um sinal de alerta. Né? O exemplo que você disse, uma criança que não estava acompanhando a turma por causa da questão da letra cursiva e letra de forma, o que já não era mais esperado para a idade dela. Isso é um sinal que ela pode ter algum transtorno de aprendizagem. E agora, o que eu vou fazer? Você tem que procurar um profissional para começar a investigação, para poder entender o porquê que essa criança não consegue ler, por exemplo. Né? O diagnóstico diferencial que a gente fala é, sim, realizado por uma equipe multidisciplinar. São esses profissionais envolvidos, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o psicopedagogo, né? E também o médico. Né? Na verdade, o neuropediatra seria a porta ideal, de entrada, que seria o ideal. Porque o médico tem contato com essa criança mensalmente, ou a cada 6 meses, ou a cada ano. Então, ele observa que tem alguma coisa meio fora do lugar ali, algum sinal diferente. Então, o ideal seria que ele identificasse isso. Passasse, então, a avaliação de não ser outro tipo de transtorno, né, fazer a investigação neurológica para ver se não tem nenhuma outra questão, e aí encaminhar para o psicólogo, né, o neuropsicólogo, que vai, então, iniciar a avaliação. E por que uma equipe tão grande, né? Todo mundo pergunta. Porque você diagnosticar a dislexia não é fácil. Não é porque a criança não lê que ela é disléxica. Né? Então, é um diagnóstico muito sério, que a pessoa vai levar para o resto da vida. Então, você tem que ter muita responsabilidade. Então, não é um profissional só que dá um diagnóstico assim. Então, precisa realmente de um olhar de vários profissionais para chegar a essa conclusão. E tem a intervenção, né? Porque não é só o diagnóstico. Eu descobri que eu tenho dislexia agora, o que eu vou fazer? Né? Então, você precisa realmente fazer a intervenção, melhorar o seu processamento de leitura. Existem técnicas para adultos com dislexia. Porque essa criança que está na escola vai crescer, né? Vai enfrentar um mercado de trabalho cheio de letras, de provas, de escrita. E aí, como vai ser? Então uma pessoa com dislexia não consegue ler? Claro que consegue. Não consegue escrever? Claro que consegue. Mas ela precisa de estratégias, precisa de intervenção adequada no momento adequado. Né? E principalmente a questão emocional, que precisa ser preservada nessas pessoas.
Não raro essas crianças são tidas como sofrem até bullying na escola, né? Porque não Sim. aprende, e aí vem os apelidos, os xingamentos, Sim. né? É preguiçosa, não quer saber de nada, é folgada, desatenta e outras palavras piores, mais né? feias que ouvem na escola. Bom, então, Gabriele, vamos já partir aí para a programação, porque o mês de outubro esse ano, né, vocês faziam, esse é o 5º simpósio já, vocês faziam em maio, né? Para quem está acompanhando aqui com a gente, 5 e 6 de outubro vai ser o 5º simpósio, transmitido pela TV Assembleia e pelo Facebook da Assembleia Legislativa, né? É o Face e ALMT. Mas, assim, bom, primeiro, esse simpósio, por que essa data e o que vai ter nele? Então, o momento do simpósio é extremamente importante para nós, para todos, porque se a dislexia é 10% da população do Mato Grosso, do Brasil, então são muitas pessoas. Então é um momento de oportunidade para você, professor, se atualizar, interagir com os profissionais que vão estar no nosso simpósio, para entender um pouco mais, você que nunca ouviu falar de dislexia, então para que você entenda o que é, de que forma você pode trabalhar com crianças com dislexia. E para você que já sabe o que é, então vamos nos atualizar, porque pesquisas novas acontecem a todo momento. Então é um momento importante, a Assembleia Legislativa realiza o simpósio já há 5 anos. Esse ano ia ser em maio, né, como todos os anos, mas devido a questões de pandemia e toda a campanha, né, de isolamento, vai ser feita então em outubro. E por que em outubro? Outubro é o mês mundial da dislexia. No mundo inteiro, campanhas em vários países do mundo de conscientização sobre a dislexia. Se você entrar no Google e digitar, ou até no Instagram e no Facebook, você vai ver a quantidade de associações que tem no mundo inteiro. Na Índia, na Austrália, Canadá, Portugal, Reino Unido, Singapura, Rússia, Turquia. Então, assim, todas se unem em outubro para chamar a atenção de você, para que você entenda o que é dislexia, para que você respeite, né, essa singularidade que pode ser do seu filho, do amiguinho do seu filho, do seu aluno, do seu esposo, que às vezes o seu esposo é disléxico, então só assim... descobre quando adulto, né? Do seu colega de trabalho, então é uma campanha global que vai acontecer esse ano, e nós vamos então, junto com a Assembleia, fazer o simpósio no dia 5 e 6 de outubro. Vai ser transmitido, como você disse, pela TV Assembleia e também no canal do YouTube da Associação. Nós também temos um canal e vamos fazer a retransmissão. E a nossa expectativa é grande porque nesse sistema online a gente pode alcançar distâncias, né, de todos os cantinhos do Mato Grosso. Essa é a nossa grande expectativa. A gente vai ter esse ano o Dr. Clay Brits, que é um médico que trabalha há muitos anos com a questão da dislexia, é um nome bem importante. É um neuropediatra, né? Neuropediatra. Vamos ter o Dr. Raoni, vamos ter a Juliana, do Instituto ABCD, nós vamos ter o Felipe Ponce, que é conhecido como Pipo, que é de um blog do Dyslexia Club. A gente vai ter uma turma muito boa. E além do evento à noite, do simpósio, que é ao vivo, a gente vai ter também minicursos. Nós vamos ter 5 minicursos que vão ser oferecidos na modalidade, na plataforma EAD. Então, você faz a sua inscrição para o simpósio e assiste ele ao vivo. No dia 6, você também, já feita a sua inscrição no simpósio, você também tem que fazer a inscrição no minicurso, que são 5 temas diferentes, com palestrantes dos 4 cantos do Brasil também. Que bacana. Para atualizar você com as questões da dislexia. Nós vamos ter muita gente boa, todos com certificação, todos feitos assim com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente consiga
dar continuidade ao trabalho já de 5 anos que a gente tem feito. Uhum. Aí durante o mês também vai ter outras programações? Isso, o simpósio é 5 e 6 de outubro. Aí no dia 7 de outubro nós vamos ter um webinário junto com a SEDUC, né, Secretaria de Educação do Estado, que vai ser transmitido pelo canal do YouTube do Cefapro Cuiabá. Então a expectativa de que os professores do Estado também participem conosco, em massa. No dia 8, nós vamos ter uma campanha em todas as redes sociais, junto com as associações do mundo inteiro, dia 8 de outubro. E no final do mês também nós vamos ter mais algumas participações. A gente vai ter uma jornada de educação na Faculdade Invest aqui de Cuiabá. Nós vamos ter 2 momentos também com palestras. E vamos ter também um momento com uma associação de Brasília. Tudo em outubro. Nossa, que maravilha, hein? Quanta coisa. Muita coisa. Gabriele, a gente sabe que está todo mundo assim, nesse tempo difícil, a pandemia impondo distanciamento, isolamento, aulas online, está todo mundo cansado, tem muita coisa sendo oferecida no mundo inteiro, mas assim, ao mesmo tempo eu procuro olhar o lado positivo disso, é que a gente está tendo também acesso a muita informação e informação de qualidade, que é o que vocês estão oferecendo, né? Qual a importância, então, para quem é pedagogo, para quem é o público-alvo, assim, que vocês precisam, querem atingir, a importância deles estarem presentes nesses eventos? Queria que você falasse um pouco disso. Então, quando você fala de dislexia, você já pensa imediatamente na escola. E eu queria dizer aos professores que têm sido verdadeiros heróis, né? Nesse momento de pandemia, de ensino remoto, e dizer que até me emociona, porque como mãe, né? Os pais das crianças com dislexia precisam de um olhar do professor. O professor, ele é um parceiro, um companheiro de caminhada para nós, que somos famílias de crianças com dislexia. Então, para você, professor, aproveite essa oportunidade. Nós vamos trazer palestrantes do Brasil que tem um trabalho importante. Então, assim, embora, como a Lídice disse, né, estamos todos muito cansados com excesso de informações, outubro é um mês especial para nós. Então, o simpósio, ele atinge várias camadas, né? Profissionais da saúde, famílias, sociedade, mas principalmente para você, professor, porque o aluno está junto com você. A gente entrevistou a Gabriele, como eu falei no começo, né, no ano passado, junto com a Andréia, falando um pouco das histórias pessoais dela. Eu vou colocar aqui no card essa entrevista, se você quiser assistir também. Mas eu queria, assim, para a gente encerrar, Gabriele, que você contasse resumidamente um pouco da sua história, né? Você tem um filho, né? Com dislexia, e a partir de toda a sua experiência, você está nessa batalha aí, como você falou, já há 4 anos, né? 4, 5 anos. São 6 anos. 6 anos, 6 anos. Então, assim, o que já avançou de lá para cá? O que você já conseguiu de vitórias, digamos, não só para a sua família, que você partiu, né, teve que estudar e ir atrás disso por causa da sua experiência, mas você já está ajudando quantas pessoas com a associação, né? O que mudou e o que você espera aí desse Brasil com essa visão da dislexia mais respeitosa, digamos? Então, a minha história com essa tal dislexia começou há 6 anos atrás, quando eu não conseguia entender por que a minha filha não conseguia ler e escrever como os colegas da sala de aula dela. Então, a gente vivia um problema e a gente não entendia o porquê. Então, tudo nasceu aí. E assim como as outras mães que também são membros da associação, nós acreditamos que se você compartilhar, se você se unir com responsabilidade, com respeito, divulgando informações corretas, né, oriundas de instituições de pesquisa, você consegue sim mudar o seu espaço,
E foi o que a gente fez aqui no Mato Grosso. Depois do trabalho da associação, Mato Grosso não foi mais o mesmo em relação à dislexia. Já participamos de vários eventos, já tivemos oportunidade de dar palestra em várias escolas, muitas famílias nos procuram, né? Então, exatamente com o objetivo de dizer que dislexia não é doença, que são pessoas que têm inteligência perfeita, são pessoas normais como a gente, mas que têm uma singularidade no aprender. E são cidadãos, são pessoas como a gente, vão ser adultos, vão ter suas famílias, vão ter seu trabalho e merecem respeito. Assim como a gente tem as nossas especificidades, eles também têm. E eles não podem ser excluídos por isso. Então essa é a nossa maior luta enquanto mães. E em 6 anos de trabalho com a associação, com apoio da Assembleia Legislativa, de parlamentares, de autoridades que tiveram um olhar sensível para nós. Hoje nós temos aqui no nosso estado 5 leis muito importantes que mostram o grande respeito que o Mato Grosso tem por essas pessoas com dislexia. Ainda temos muita coisa para fazer, muita coisa. Mas a gente continua, a gente acredita que é possível, a partir de micromovimentos, de movimentos pequenos, dentro de casa, na escola, com um olhar mais solidário, você consegue mudar, sim, o seu espaço. Quem quiser saber mais da programação, procurar a associação para obter informações, vamos falar aí, o site, onde que vocês estão nas redes sociais? Sim, o simpósio tem um Instagram com todas as informações, também tem do site, está no site da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, lá tem o link da inscrição que você pode estar fazendo, a gente pede o apoio para todo mundo na divulgação. Lembrando que você tem que fazer a inscrição para o simpósio, que vai acontecer ao vivo à noite, e a inscrição para os minicursos. São 2 inscrições diferentes, separadas, né? 2 ambientes diferentes. E nas redes sociais da associação também, no Facebook, no Instagram e também no canal do YouTube. Associação Dislexia MT. Isso. É isso. Isso. Tem custo? Esqueci de perguntar. Não, o simpósio é gratuito. A inscrição é gratuita, tem certificação e é uma oportunidade para você. Muito obrigada, Gabriele. Muito sucesso, que vocês consigam alcançar realmente muito mais até do que vocês almejam. Muito obrigada, nós agradecemos a oportunidade, o espaço. Muito obrigada. Nós conversamos então com Gabriele Andrade, presidente da Associação de Dislexia de Mato Grosso. Procure e indique também esses eventos, né? Você pode, se você conhece alguém que é professor, que tem, enfim, você que é pai de aluno, você que às vezes tem uma dificuldade e não sabia que pode ter sim esse diagnóstico quando adulto. Vou repetir, aqui em cima vou deixar o card da outra entrevista que a gente fez com a Gabriele, falando um pouquinho sobre isso, e participe, tudo gratuito, gente, é conteúdo. Então eu convido você e peço que você compartilhe essa entrevista, ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV RD News, dá para mandar pelo WhatsApp, curta, compartilhe, ajude a divulgar informação importante, informação que seja para construir, né, esse tempo difícil que a gente está vivendo. Obrigada pela sua audiência, use máscara, se cuide, vamos seguir em frente, é tempo de esperança. Até a próxima.